Ele é caracterizado, primeiro para falar que é o principal câncer, né? O maior incidência no país, é o que responde pelo maior número de casos, até porque a pele é o maior órgão do corpo humano, em extensão. Então, o câncer de pele ele é dividido em 3 tipos: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Cuidados são necessários, né? Porque a gente vê aí o índice grande de câncer de pele, né? Só que as pessoas não têm aqueles devidos cuidados, né? Não procuram utilizar o sol dentro daqueles horários, né? Que é antes das 10 e depois das 16 horas. Um dermatologista bem treinado, na grande maioria das vezes, com uma boa formação, ele consegue diagnosticar só com o exame clínico, né? Então, ele vai olhar, ele vai perguntar ao paciente quanto tempo, quais são as características dessa lesão. Ele pode usar o auxílio de uma lupa ou de um dermatoscópio para fazer esse diagnóstico. Então, na grande maioria das vezes, o olho clínico já é capaz de fazer o diagnóstico. E ele também pode lançar a mão da biópsia, que ele vai retirar um fragmento, um pedaço dessa pele, dessa lesão, mandar para o exame histopatológico, o patologista vai analisar e vai dar o diagnóstico. Então, é bem simples. Passar o protetor antes de sair de casa. Antes de tudo, né? Um protetor fator 50 para proteger por causa desse sol. E aí, quando chega na praia, dá uma reforçada no protetor, no rosto. Mas aí, quando eu quero me bronzear, eu passo o bronzeador no corpo. O carcinoma basocelular e o espinocelular geralmente se desenvolvem em pessoas de pele e olhos claros, né? Não que acometa exclusivamente essas pessoas. O grande vilão aí é o sol. Então, independente da cor da pele, se a pessoa se expuser muito ao sol, tiver um acúmulo de exposição ao sol ao longo da vida, ela pode desenvolver um desses dois. Já o melanoma pode acometer pessoas de pele clara, mas negros também podem ter melanoma e é uma forma até bem agressiva, geralmente na palma da mão, na planta dos pés. Então, o melanoma não respeita tanto a cor da pele como os dois carcinomas. Essa hora é uma hora que não está tão quente, então é uma hora legal para vir para a praia e tal. Então a gente pega mais ou menos esse horário e quando começa a esquentar, reforça no protetor solar e continua no guarda-sol. E eu tenho uma pele assim mais clara, então tem que ter um cuidado maior, né? O sol, ele é fundamental para todos nós, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não traz só malefícios, ele traz benefícios também. Ele ajuda na absorção da vitamina D, na transformação da vitamina D, ele evita o raquitismo, é ideal para crianças, para idosos, mas desde que usado com moderação, né? Então, o que preocupa hoje em dia no sol? É a exposição no período das 10 às 16 horas. Por quê? A radiação que atinge principalmente a nossa pele é a radiação ultravioleta A, ultravioleta B e o infravermelho. O infravermelho ele produz mais calor, então não tem tanta importância. Mas o ultravioleta A e o B sim. O que ocorre? Qual a diferença principal entre as duas? O ultravioleta B ele tem uma incidência maior das 10 às 16 horas e nos períodos mais quentes do ano, no verão. Então ele é o grande vilão realmente do verão. E ele é o principal responsável pelas queimaduras solares, então você vai para a praia e se queima, geralmente, principalmente pelo UVB, né? E também pelo câncer de pele. Eu sempre venho à praia, mas com esses cuidados, de passar um protetor, né? E não ficar muito tempo exposta ao sol. Tem o horário, né? De ficar no sol, né? Primeira coisa é proteger a pele, né? Passando protetor antes de vir à praia, antes de vir ao sol. E muita água também, né? Sombrinha, né? Guarda-sol na praia. E nada de exposição, mesmo com protetor, nada de muita exposição ao sol, né? O ideal seria a população habituar a usar o filtro solar como produto diário, como se você escova os dentes. Então, o que acontece? O filtro solar ele tem que proteger contra a radiação ultravioleta B, isso é medido pelo FPS, que é o fator de proteção solar, mas ele deve proteger também contra a radiação ultravioleta A, que não existe uma padronização, mas deve vir no rótulo pelo menos que ele protege contra o VA e que tenha pelo menos escrito 3 cruzes de proteção. Isso é indispensável. Então, um filtro solar que proteja só contra o UVB não é suficiente, tá? Então, o filtro solar ele deve ser aplicado a cada 3 horas, se houver exposição intencional ou não, desde que a pessoa esteja exposta ao sol. Não precisa estar na praia ou na piscina. Saiu de casa, foi para o trabalho, entrou no carro, está dirigindo, deve passar. Como é que deve ser essa aplicação? Em todas as áreas expostas, então,
mão, braço, colo, face, pescoço, tá? Uma camada generosa, não adianta passar pouca quantidade, porque tem que ter uma proteção física também, e reaplicar esse filtro solar a cada 3 horas. O guarda-sol, o protetor, o horário também tá bom, mas eu sempre recomendo, dependendo do horário, sempre protetor solar, direto, para evitar câncer de pele e de algumas doenças aí. Sempre protetor, beber bastante água de coco para hidratar e tal. Sempre na suspeita, né? Alguém tiver alguma suspeita de câncer de pele, ou seja, alguma lesão que ele não tinha antes e que apareceu, ou que vem mudando muito a característica. Se tem história na família de melanoma, é muito importante sempre estar fazendo o exame dermatológico, pelo menos a cada 6 meses. Se teve alguém na família, parentes próximos com melanoma, deve procurar. Alguma ferida que não cicatriza, deve sempre procurar o dermatologista. Ou lesões em áreas expostas ao sol. Geralmente aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira ao sol, expostas ao sol pela própria profissão, que tem pele, olhos claros, que tem alguma ferida em área exposta ao sol ou até em área coberta, que não cicatriza, deve sempre procurar o médico dermatologista, o especialista da sua confiança para tirar a dúvida.